Oi pessoal, chegou a hora de revelar o que eu coloquei dentro da caixa secreta. Pode ser um ou mais objetos. Mas antes de eu mostrar para vocês o que eu coloquei aqui dentro, vamos revelar o enigma, né? Vamos decifrar juntos o enigma, que era uma das instruções para ajudar vocês a tentar descobrir o que eu coloquei aqui dentro dessa caixa. Lembra quais eram as instruções? A primeira era balançar a caixa, né? Eu balancei a caixa. A segunda, hora de pesar, eu pesei os objetos que eu coloquei aqui dentro. E a nossa terceira instrução era o enigma. E eu vou revelar agora para vocês o enigma e depois eu mostro o que eu coloquei aqui dentro da caixa, tá bom? Bom, gente, nosso enigma consistia de 3 sequências de números, né? Que eu escrevi com uma caneta permanente. E para revelar esses números, a gente usou uma luz negra. Então, eu vou revelar. Bom, o que acontece, gente? É o fenômeno da fluorescência. Então, o que é a fluorescência, né? É a capacidade que algumas substâncias têm de absorver a radiação, por exemplo, a radiação ultravioleta, e de emitir uma luz visível, ou seja, uma luz que a gente consegue enxergar. Então, na caneta permanente, a gente tem algumas substâncias fluorescentes, ela absorve a radiação ultravioleta, que vem da luz negra, e ela emite uma luz visível, uma luz que a gente consegue observar, que a gente está vendo aqui, beleza? A luz negra, ela é uma luz que emite radiação ultravioleta. Ela é como se fosse uma lâmpada fluorescente, só que ela tem um vidro escuro, se vocês observarem aqui, e ela não tem um revestimento de fósforo. Então ela deixa escapar toda a radiação ultravioleta. Só que a radiação ultravioleta, né, ela emite o VA, o VB e o VC. Só que a luz negra está emitindo é a UVA, que é mais próxima do espectro visível, né? Então ela não causa mal à nossa saúde. Então, já que a gente entendeu o que é a fluorescência, agora vamos tentar decifrar esse enigma. Então, é 3 sequências, né, de números. E eu dei a dica que seria teclado de telefone ou teclado de celular. Se vocês repararem, no teclado de telefone ou de celular, cada número corresponde a 3 ou 4 letras. Então, os alunos tinham que pegar esses números aqui e verificar no teclado de celular ou de telefone qual letra, né, corresponde a esses números aqui e formar uma palavra. Então, a palavra primeira era troco, a segunda, apagar, e a terceira, grafite. Então, os alunos tinham que pegar esses números, verificar lá no teclado qual letra que corresponde e tentar formar uma palavra. Então, as palavras que eles tinham que formar era troco, apagar e grafite. Bom, gente, então, a partir das instruções, né, que eu fiz, que foi balançar a caixa, eu pesei os objetos ou o objeto que eu coloquei aqui dentro dessa caixa. E a partir do enigma que a gente já decifrou, que são 3 palavras, né? A primeira, troco, a segunda, apagar, e a terceira era grafite. A partir de tudo isso, vamos revelar o que tem dentro da caixa. Rufem os tambores. Então, vou tirar para vocês. Primeiro objeto foi uma borracha, então tem a ver com a palavra que a gente decifrou, que era apagar. O segundo objeto, então tem mais de um, era um lápis, então tem a ver com a palavra grafite. E o terceiro objeto era moeda, tem a ver com a palavra troco. Então, eu coloquei 3 objetos dentro da caixa: borracha, lápis e moeda. E aí, você acertou?